Tudo bem com vocês? Bem, mais uma aula de metodologia científica e na aula de hoje, nosso principal objetivo é trabalhar com a elaboração de um artigo científico. Na verdade, algumas dicas para a elaboração desse artigo. Antes de começar com esse conteúdo propriamente dito, vamos dar uma olhada nos prazos que nós temos na nossa disciplina. Então, eu criei no Moodle um espaço para que vocês se organizem com relação às datas e aos prazos. Então nós temos aqui a nossa ficha de leitura, que foi a primeira atividade que eu pedi nesse segundo bimestre. Eu ampliei o prazo até o dia 15 de novembro. Então dia 15 de novembro é o prazo máximo para entrega parcial e depois a entrega final, dia 28 de novembro. Todas as entregas finais ficaram para o dia 28 de novembro. Logo em seguida, você tem aquele vídeo apresentando um artigo que também está para o dia 28. Lembra que esse ele não tem uma entrega parcial, mas se você quiser me mandar esse vídeo para dar uma olhada antes, sem nenhum problema. O projeto de pesquisa também ficou para o dia 15 de novembro, para a entrega final do dia 28. Eu não ampliei muito o prazo do projeto, porque ele é necessário para a realização do artigo, que tem que ser entregue no dia 21. Então, entregando o artigo no dia 15, eu consigo já corrigir, devolver para vocês, para que vocês possam, então, montar o artigo e entregar esse artigo até o dia 21 de novembro como parcial. E se for necessário alguma correção, entrego no dia 28. A apresentação slide painel, eu ainda não passei essa atividade, eu vou passar na semana que vem, também vai ser entregue no dia 28. E finalmente, eu vou ter 2 momentos ainda para tirar dúvidas online, no dia 20, de 11 às 19h15, para o pessoal da Florestal, é uma sexta-noite, e dia 21 de 11 às 9h15 da manhã, para o pessoal de Civil, um sábado de manhã. Lembrando que, como é um direito de todos, caso seja necessário, caso tenham perdido o prazo por algum motivo, vocês podem entregar esses trabalhos na forma de segunda chamada. Então, assim que sair a data de prova e a data de segunda chamada, na data prevista para a segunda chamada, vocês poderão fazer a entrega dos trabalhos. Aqueles alunos que atingirem média 7, somando os 2 bimestres e dividindo por 2, estão aprovados. Então, de 7, 8, 9, 10, não importa, mas a partir de 7 você está aprovado. Quem ficar abaixo de 7, mas acima de 4, fica para exame. E se ficar abaixo de 4, está reprovado automaticamente, como diz o nosso regulamento. Então, lembrar que o exame ele vai ser agendado ainda, e assim que ele for agendado, caso aconteça de algum aluno ficar para exame, ele será na forma de uma prova online, onde vocês vão ter que responder questões, tanto objetivas quanto subjetivas, sobre todo o conteúdo trabalhado no primeiro e segundo bimestres nessa nossa disciplina. Bem, então, voltando para a questão do artigo científico, a primeira pergunta é o que é um artigo. Então, eu busquei na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, uma NBR, uma norma técnica, né, a 6022 de 2018, veja que ela é bem recente. Na página 2 ela diz que o artigo científico é definido como uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos, resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, a ideia, então, para nós, é que o artigo científico é quando você publica aquilo que você produziu a partir do teu projeto. Então, lembra que vocês estão montando um projeto e agora vocês vão publicar esse projeto. É importante destacar nesse momento que vocês não vão conseguir finalizar o projeto de forma prática. Então, até pelo tempo que a disciplina tem. Vocês vão fazer isso provavelmente mais para frente, com algum outro professor, dentro de disciplinas, ou então no próprio trabalho de conclusão de curso. Mas aqui na minha disciplina não. Então vocês vão aprender como monta, mas não necessariamente vocês vão estar colocando todas as etapas da elaboração do projeto científico. O pessoal de Florestal que está fazendo a disciplina de anatomia vai ter um encaminhamento um pouco diferente, mas eu converso pessoalmente com eles na disciplina de anatomia. Então, quando eu penso nesse artigo científico, eu penso assim, o objetivo dele é transmitir a ideia de uma cabeça, da minha cabeça, para a cabeça do leitor. Quer dizer, quando eu escrevo um artigo, eu tenho que fazer com que a pessoa que está lendo, só um pouquinho, deixa eu colocar um ponteiro aqui. Então, a pessoa que está lendo o meu artigo tem que entender o meu artigo, aquilo que veio da minha cabeça, sem necessariamente perguntar para mim, porque ele não vai ter acesso ao autor.
Então, como ele não tem acesso ao autor, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que ler esse artigo e vai ter que entender exatamente o que eu queria mostrar com esse meu projeto. Por isso é muito importante que quando eu escrevo um artigo científico, que ele seja feito de forma técnica e que ele não, digamos assim, não enrole muito, mas ele seja direto e seja claro naquilo que eu realmente gostaria de passar para o meu leitor. Então, para que eu escrevo um artigo científico? Então, lá, como eu falei, a ABNT ela determina as normas. E aí, os eventos científicos, por exemplo, congressos, o encontro da faculdade, nós não tivemos esse ano, mas nós temos um encontro de pesquisa. Esses eventos, revistas, periódicos, sites, vão adotar essas normas. É claro que quando você manda um material para uma revista, para um evento, sempre é bom você ler quais são as normas desse evento. Eles não podem mudar as normas da BNT como um todo, mas eles podem ter pequenos padrões que diferenciam da BNT. Porque lembra que nós já estudamos isso, que as normas não podem mudar, no entanto, os padrões podem. Então, quando eu estou pensando no meu artigo, lembra que eu formulei uma pergunta. A formulação da pergunta, ela foi feita no meu projeto. Então, vocês já, nesse momento, já devem ter montado o projeto ou estão finalizando o projeto. O segundo momento é colocar o projeto em ação. Então, é realizar a pesquisa e interpretar os resultados. Essa parte vocês não vão estar fazendo, porque lembra que vocês não vão ter como fazer isso, até porque nós estamos sem laboratório, sem nada, porque nós estamos nesse momento de distanciamento social. E por último, você vai divulgar o teu resultado. A divulgação do resultado, então, é feita a partir do artigo. Esse artigo, então, é apresentado, como eu falei, num congresso, em uma revista, em um site e assim por diante. Essa é uma estrutura que vocês já conhecem. Essa é a estrutura do projeto. Então lembra, quando vocês montaram o projeto, vocês colocaram uma capa, uma folha de rosto, uma introdução, uma justificativa, objetivo, revisão de literatura, metodologia, cronograma, referência. Agora, a partir desse material que vocês elaboraram, nós vamos montar o artigo. Então veja aqui, ele vai ter uma capa, da mesma forma que nós tínhamos o projeto. Veja que agora some a folha de rosto e aparece no lugar dela o resumo e o abstract. O resumo em português, o abstract em inglês. Agora nós temos introdução, desenvolvimento e considerações finais. A introdução, ela vai ser basicamente essa introdução, justificativa, objetivo. E quando eu falo no desenvolvimento, ele vai ser a minha revisão de literatura, metodologia e os resultados que eu obtive. Eu vou falar sobre todos esses itens de forma geral e depois eu vou gravar mais 2 vídeos, um específico para civil, um específico para florestal, dando exemplo de como vocês trabalham nessas duas grandes áreas de conhecimento. Então, quando eu estou pensando aqui na minha capa e estou pensando que eu tenho que ter um título, eu vou pensar que o meu artigo, ele começa da seguinte forma, cerca de 1000 pessoas vão ler a capa dele. Então, a cada 1000 pessoas que leem a capa, somente 100 pessoas vão ler o resumo. Isso porque dessas 1000 pessoas, 900 não se interessaram pelo título. Porque, de repente, a pessoa está trabalhando com, por exemplo, carbonatação. E o meu título não fala de carbonatação. Então, ela nem vai continuar lendo o meu trabalho. Então, o título vai deixar bem claro que eu estou trabalhando e somente vai ler esse meu artigo as pessoas que realmente, ao lerem esse título, pensaram, poxa, esse trabalho tem a ver com o que eu preciso. Ela não vai ler o trabalho inteiro, ela vai ler o resumo. Lembra que vocês já fizeram isso, vocês fizeram a leitura de resumo na ficha de leitura de vocês. Então, 100 pessoas leram esse resumo. Ao ler o resumo, ele vai ter uma ideia do que eu estou apresentando no meu trabalho. Então, dessas 100 pessoas, mais ou menos 30 desistem e 70 vão fazer a leitura da introdução do meu trabalho. Lendo a introdução, mais ou menos 10 leitores vão sobrar que vão ler o problema e vão identificar exatamente aquilo que esse meu artigo quer apresentar. E desses 10 que leram o problema, então eles continuam e terminam de ler a tua ideia. E veja que a conclusão tem cerca de 30, porque muitas pessoas pulam esse processo e vão direto para a conclusão, porque eles querem ver exatamente qual foi o teu resultado. O importante nesse esquema que eu estou apresentando é vocês entenderem que
Se eu não tiver um bom título, um bom resumo e uma boa introdução, as pessoas nem vão querer ler o meu trabalho. Então esse título, ele vai estar associado ao meu problema. Então lembra que você já tem um problema, já tem um título no teu projeto, mas agora você pode de repente melhorar esse teu título. Então as palavras, eles vão estar relacionadas com o que eu estou trabalhando e ele tem uma forma lógica e temporal. Quer dizer, digamos, você trabalhou com, por exemplo, plantio de árvore nos últimos 50 anos, então é uma lógica temporal. Ele vai ter, por exemplo, você trabalhou com local, você trabalhou com construções na cidade de Arapoti. Então, você tem que ter sempre essa lógica temporal, também pode ser uma lógica espacial, dependendo daquilo que eu estou fazendo. Então, como eu coloquei ali, ele delimita bem o meu trabalho e ele apresenta esse meu trabalho, ele é a minha carta, meu cartão de apresentação. Então eu tenho que tomar cuidado para que eu não coloque palavras ou frases que não sejam tão claras, que sejam ambíguas em meu título. Porque senão a pessoa, como eu falei, daquelas 1000 que leram meu título, elas vão acabar desistindo todas e ninguém vai ler o meu artigo. Bem, os modelos e tudo mais, como eu falei, a gente vai ver de forma individual daqui a pouco, separando os vídeos em 2 cursos. O resumo. O resumo é um resumo de tudo que você fez. Então, eu vou começar, normalmente, pela contextualização. Então, eu escrevo uma frase contextualizando o meu tema. Logo em seguida, eu coloco uma frase com o meu objetivo, e você já tem o teu objetivo lá do projeto, então esse seria o objetivo geral. Aí você vai lá no teu projeto, pega a metodologia e monta teu material e métodos com uma ou duas frases curtas. Então, é uma linha, 2 linhas no máximo. Resultado e consideração final, nesse momento você não vai ter. Porque lembra que nós não estamos fazendo a análise dos resultados. O pessoal de anatomia vegetal vai ter resultado, mas como eu falei, eu converso à parte com eles, porque eles estão desenvolvendo o trabalho também para anatomia. Então, dessa forma, a consideração final também não vão ter um resultado nesse primeiro momento. O modelo do resumo eu também mostro a parte para vocês, separado pelos cursos. Logo em seguida, eu vou ter de 3 a 5 palavras-chave. O que seria uma palavra-chave? Lembra que quando você vai pesquisar alguma coisa no Google, por exemplo, você coloca uma determinada palavra. Então lá, você está pesquisando, por exemplo, crescimento de árvore. Você vai escrever crescimento de árvore, crescimento da araucária. Então, eu vou colocar palavras que ajudem o Google, digamos assim, a localizar o meu trabalho. É importante que essas palavras não repitam as palavras do meu título, porque se já está no título, o Google já consegue localizar. Então eu preciso colocar aqui 3 palavras-chave que não repetem o meu título. Eu também vou trabalhar de forma isolada, separada, né, os 2 cursos com exemplo daqui a pouco para vocês. Então vamos para a nossa introdução. A introdução, eu vou então contextualizar o meu título. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu problema, que já está no projeto, vou pegar meus objetivos, tudo que já está lá no meu projeto, e vou colocar aqui então na minha introdução. Como fazer isso eu mostro também daqui a pouco de forma separada. Logo em seguida, eu vou colocar meu resultado. No meu caso aqui, o resultado ele vai ser parcial, porque nós não terminamos de desenvolver o projeto, vocês estão partindo do projeto direto para o artigo. Se fosse um projeto, por exemplo, de trabalho de conclusão de curso, aí sim, vocês teriam quase 1 ano para desenvolver esse projeto e então publicar os resultados para a banca de vocês. A gente vai falar daqui a pouco sobre esses resultados de forma separada para os 2 cursos e de forma especial também para o pessoal de anatomia vegetal. E as considerações finais é você responder o teu objetivo. Então eu tenho um objetivo, eu tenho uma pergunta que foi feita e agora eu vou dizer para as pessoas qual foi o resultado que eu obtive com a realização desse meu determinado projeto. E, finalmente, eu tenho que colocar as referências, ou seja, tudo que aparece no meu texto, todos os autores que estão no meu texto, precisam agora aparecer na forma de referências. Porque lembra que se eu não colocar referência, o meu trabalho ele pode ser considerado como um plágio. É muito importante, quando eu monto um artigo, pensar que nem sempre o meu artigo ele vai ser aceito. Até eu coloquei aqui, às vezes você manda teu artigo para uma revista, manda teu artigo para um congresso, ou até mesmo para o professor,
E ele volta com um monte de correções, volta, ah não, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Então, ter o artigo rejeitado, quer dizer, mandar para alguém e a pessoa dizer que esse artigo precisa ser refeito, isso não significa que foi ruim, muito pelo contrário. Isso significa que você começou a caminhar para produzir um determinado artigo e que agora, a partir daquilo que eu como professor, a tua banca, uma revista, alguém te falou, você vai poder corrigir o teu trabalho e mandar novamente. Até um exemplo, eu mandei agora um artigo para o EPG, eles trabalham com o que a gente chama de duplo cego. A revista, ela leu o artigo. Quando ela fez a leitura do artigo, ela fez a leitura sem saber quem mandou. Justamente para que eles não olhem, ah, não, foi tal pessoa, então vamos aceitar, ou tal pessoa não gosta dela, não vamos aceitar. Então eles leram o artigo. A primeira pessoa que leu o artigo disse que eu poderia publicar o artigo sem nenhuma correção. A segunda pessoa que leu o artigo já disse que eu deveria fazer correções. Então, ele passou agora para uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa está lendo o artigo e aí ela vai decidir se precisa ou não precisa de correção para que o artigo seja, então, publicado ou volte para que eu faça essas correções. Então, é muito importante que a gente escreva e, mesmo errando, que a gente utilize esses erros não como uma forma negativa, mas como uma forma positiva. Então, veja lá, até está errado aqui, né? Benefício, desculpa pelo erro ali, mas agora já está gravado, não vou corrigir. Então, mas veja, você já tem esse benefício de alguém ter lido o teu trabalho, então leve a sério. Se eu falar para vocês, olha, precisa corrigir isso, tente fazer as correções. Se um outro professor falar, corrija, tente fazer as correções. E lá no final você vai ter um trabalho muito melhor, que você vai então poder novamente mandar e de repente até mesmo publicar. Então, no meu caso, vocês vão me devolver o trabalho, tem o prazo que eu já passei para vocês, eu faço a correção, devolvo, vocês então fazem as correções de acordo com aquilo que eu estou sugerindo e postam como atividade final. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar essa primeira parte do vídeo e logo em seguida vocês vão ter então os dois vídeos separados. Um voltado para o pessoal de engenharia civil e o outro voltado para o pessoal de engenharia florestal. Fico à disposição para responder qualquer questão. Podem usar minhas redes sociais, podem usar e-mail ou então aqui o próprio Moodle. É isso, pessoal. Continuem se cuidando e até breve.